Daí, pessoal, mais uma resolução. O polímero de PET, politereftalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações, entre elas fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 282 mil quilotoneladas. De acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinadas à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais aproximada de... Bom, então vou pensar assim. Ó. Nesse primeiro gráfico de setor aqui, nessas primeiras informações aqui, o que ele está me dando? Ele está me dando, dentre as 282 quilotoneladas, 282 mil toneladas, né? Ou 282 quilotoneladas, eu tenho aí o uso final desse plástico PET em reciclagem. Então diz que 37,8% vai com finais têxteis, tem 18,9% que são usados em resinas, para embalagem de alimentos e não alimentos 17,2%, para laminados e chapas 7,9%, assim por diante. Então isso aqui são os usos finais da reciclagem do PET. Bom, dentre esses usos finais, finais têxteis, né? Ou seja, desta parte aqui, ó, desses 37,8%, foi aberto aqui, ó, isso aqui corresponde a 37,8%. Então, desses 37,8% dos usos têxteis, né, disse que cerdas e cordas e monofilamentos são 27%, tecidos e malhas 30% e não tecidos 43%. Então, o que ele está perguntando aqui? Ele está perguntando assim, em relação à produção de PET, a quantidade de embalagem PET que eu vou reciclar. Ele quer saber qual é a produção em quilotoneladas para tecidos e malhas. Ora, tecidos e malhas, eles estão aqui, ó. Tecidos e malhas corresponde a 30%. 30% do que? 30% desse gráfico de setor, que é 30% dos têxteis, que é 37,8%. Então, isso aqui corresponde, ó, 30% de 37,8%. Então, vou dizer que produção de tecidos e malhas corresponde a 30% do total? Não, 30% dos usos finais têxteis, ou seja, 30% de 37,8%. E aí eu tenho então o cálculo de uma porcentagem de uma outra porcentagem. Como se faz porcento de porcento? Eu multiplico as porcentagens entre si. Esse D aqui, ó, ele tem um caráter multiplicativo. Em geral, a palavra D tem esse caráter multiplicativo. O mesmo aconteceria se fosse calcular a fração de alguma coisa, né? Tipo 2/3 de 300, né? Um outro exemplo que não tem nada a ver com esse exercício. 2/3 de 300. O que é 2/3 de 300? É 2/3 vezes 300. 20% de 40 é 20% multiplicado pelo 40. Então esse D aí tem esse caráter multiplicativo. Então 30% de 37,8% é 30%, vou fazer bem devagar aqui, ó, 30% vezes 37,8%. Então 30% é o mesmo que 30 por 100, então é 30 por 100 vezes 37,8 aqui também por 100. Aí eu posso cancelar esse zero com esse zero. E aí eu tenho 3 vezes 37,8 em cima aqui, ó, 3 vezes 37,8. Vou fazer o cálculo secundário aqui, ó, 37,8
vezes 3. 3 vezes 8, 24, me vai 2. 3 vezes 7, 21. E 2, 23 vão 2. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. Uma casa decimal está me dando 113,4. 113,4. E aqui eu tenho 10 vezes 100, 1000. Para eu transformar em porcentagem, né, é interessante que o denominador seja 100. Então, para que isso se torne 100, eu fiz aqui uma divisão por 10. Então, em cima aqui eu também divido por 10. E aí eu tenho 113,4 dividido por 10, 11,34. Então, isso está me dando 11,34 por 100, ou seja, é 11,34%. Então, isso aqui é a porcentagem no uso de tecidos e malhas do total. Então, eu vou calcular 11,34% do total. Então, eu preciso calcular 11,34% de 282 quilotoneladas. Lembra que isso aqui é o mesmo que 11,34 sobre 100 vezes 282. E aí eu vou resolver isso. Eu posso fazer uma conjectura já, né? Porque 11,34%, isso é um pouquinho mais que 10%. É 10% mais 1% e mais um pouquinho. Então, 10% de 282 já daria 28,2. 10% de 282. E 1%, para fechar o 11%, 1% de 282, olha só, se 28,2 é 10%, então se eu colocar a vírgula aqui, ó, eu tenho 1%. 2,82 é 1%. Então, 2,82 é 1%. Aí eu faço essa soma aqui, ó. 2, isso é uma conjectura, tá? 0 mais 2, 2. 2 mais 8, 10. Vai 1. 9, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3. 31,02. Na realidade, um pouco mais do que 31,02, né? Porque é 11,34%. Não é só 11%. Isso aqui eu fiz uma conjectura para 11%. Como é 11,34%, dá um pouco mais que isso. E aí, olhando para as alternativas, o único valor que se aproxima desse 31, que seria um pouquinho mais que 31, seria o 32, porque 16 já está menor, 22,9 está menor. Eu tenho aqui o 32, que é bem próximo desse 31,02. 84,6 aqui eu passou demais, né? E 106 muito mais ainda. Então, eu já consigo perceber aí por conjectura que a alternativa que melhor se configura para a resposta é a letra C. Certo? Então, isso é um formato que eu posso estabelecer a partir de agora. Ou então eu faço o cálculo, né? Resolve aqui 11,34, multiplica por 282, vai obter a resposta, e depois disso divide por 100. Ok? Eu não vou aqui realizar o cálculo, mas é só estabelecer essa multiplicação aqui. Eu não estou sem espaço, vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho 11,34 vezes 282. O vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas aí fica completinho. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 8 vezes 4, 32, me vai 3. 8 vezes 3, 24 e 3, 27, me vai 2. 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Vai 1. 8 vezes 1, 8 e 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. E aí eu tenho aqui 8, 6 e 2, 8. 2 e 7, 9, 8, 17. Vai 1, 3, 6, 9. 9 e 2, 11, me vai 1, 3. Ó, realmente, aí eu coloco aqui 11,34, que é duas casas, né? Então, aqui duas casas. Eu tenho 3.197
3.197,88, divide por 100, e essa vírgula vai andar duas casas, vou ficar com 31,9788. Aí realmente, né, muito próximo do 32 quilotoneladas aí, complementando, né, fechando com a letra C. Tá? E lembrando, né, então, que eu poderia ter feito aqui uma conjectura, né, 11,34% por aproximação, calcularia 10% mais 1%, e ficaria em 31, pouco, então ficaria também um formato aí para marcar na letra C. Então é isso, espero que essa resolução aí contribua nos teus estudos. Fica meu forte abraço, te agradeço a visita ao canal e até a próxima.